Quinta-feira, Madagascar enfrenta protestos de grande proporção, reprimidos agora violentamente. A gente tem um mapa aqui do meu lado, sempre que a gente começa a falar de uma terra tão distante, é interessante a gente começar citando vocês. É esse país aí do lado. Mas calma, porque isso é uma história local com impacto global e a gente vai entrar no porquê isso é tão relevante. Os protestos agora são reprimidos violentamente, a gente tem as imagens aqui ao lado. Eles começaram em Antananarivo, a capital de Madagascar, e se espalharam para 8 cidades. Eles agora já levaram primeiro a demissão de um ministro, depois a dissolução do gabinete inteiro e agora vem com a renúncia do presidente sendo exigida pelos manifestantes. Nada disso aplacando os dias de protesto. As imagens na tela aqui ao lado. Os vídeos são principalmente de hoje e também de ontem, mas algumas das imagens vêm de dias anteriores. É uma história local, como eu dizia, com impacto global. Os manifestantes usam alguns símbolos que foram vistos em Nepal, Quênia, Filipinas, Peru, Indonésia e por aí vai. E não é uma história comum de um país instável em uma região desafiadora do mundo. A gente vai ter mais detalhes sobre isso em instantes para dar magnitude da questão. Mas primeiro, porque o povo Malagasy é o gentílico de quem mora em Madagascar, esse é o termo correto, porque eles se revoltam. A gente tem aqui as palavras de um jovem, isso é o que diz Steve Rassafindrainibi. Mon ras-le-bol et le ras-le-bol de tous les Malgaches, où des coupures d'électricité, coupures d'eau, et surtout la confiscation en fait des droits et du pouvoir aux mains d'une certaine frange de la population et que les 90% des Malgaches se pataugent dans la pauvreté. C'est notre objectif et pour y atteindre, je pense, et à travers ce mouvement, qu'il faut changer de système en fait. Et il faut réarranger, il faut arranger parce que c'est ce système-là qui facilite en fait l'accaparement du pouvoir par certaines franges de la population qui ne se soucient que de leur bien-être. Suspensões frequentes com duração de até 12 horas de água e de eletricidade são parte do fenômeno que ele descreve. É uma crise que se intensificou também com denúncias de corrupção, má gestão pública e omissão do governo diante do colapso da infraestrutura essencial, coisa que é comum na região. A repressão policial resultou em confrontos diretos entre manifestantes e forças de segurança. A gente retorna aqui as imagens que vocês acompanham a meu lado. Foram utilizados gás lacrimogênio, balas de borracha e prisões para dispersar os protestos. O governo também impôs um toque de recolher das 7 da noite às 5 da manhã, ninguém na rua. São algumas das imagens então, que a gente tem vindo do Madagascar. Isso, imagens de ontem e hoje, principalmente, algumas a partir do dia 25. O governo, como a gente dizia, impôs toque de recolher na capital do país e em algumas outras cidades. Aí vem os números. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos disse ontem que houve pelo menos 22 mortes e mais de 100 feridos, conforme o governo, que contesta parte desses dados, também disparou não só balas de borracha, mas chegou a disparar com munição real, então, contra os manifestantes. Também há relato de ataques e saques a prédios públicos, a lojas, muita gente falando que em meio aos protestos, muita gente mal intencionada também esteve saqueando parte dos comércios da região. Ministérios e residências de políticos ligados a esse governo também foram alvo de vandalismo. E em meio à pressão, o presidente Andry Rajoelina anunciou que estava dissolvendo o governo em 29 de setembro, isso foi de domingo para segunda-feira. A gente tem aqui a fala do presidente de Madagascar. Sinamalny etaeta mety mifanandrify amin'ny filainareo izahay eny mety tsy niainy mihitsy azy ireo kikika ireo tebiteby izay niainanareo koa noho izany araky ny andininy fa 7/50 ao amin'ny lalam-panorenana dia nanapa-kevitra ao androany ny ampitsahatra ny Prime-Ministra sy ny governamenta amin'ny asany. Bom, lá eles têm o presidente e o primeiro-ministro, então ele basicamente dispensou, desde o primeiro-ministro a todos os ministros do governo, desmontou ali o gabinete. Os manifestos continuam. Ele declarou que a medida buscava restaurar a ordem e sinalizar uma abertura ao diálogo com os manifestantes, mas isso não conteve a continuidade dos protestos que, como a gente falava, seguiram ontem e hoje. Agora, eu quero voltar para um dos pontos centrais quando a gente busca dar uma notícia como essa. Madagascar é um dos países mais pobres do mundo. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice das Nações Unidas para medir o quão desenvolvido um país é ou não. O índice de Madagascar é 0,487. A nota máxima é 1, então, como se fosse um 4,87 de 10, se a gente fosse fazer uma comparação com uma forma decimal que a gente está mais acostumado.
Bom, o número não é tão preciso, mas esse daqui quando a gente coloca numa lista. É o número 183 de 193 países no mundo, então estaria no top 10 de nações menos desenvolvidas. Mas, longe de ser só mais um ponto de instabilidade numa região que já é instável, tem alguns motivos pelos quais esses protestos também têm sido manchete na imprensa internacional e porque eles capturam a imaginação do mundo, mesmo que aproximadamente 75% da população viva abaixo da linha da pobreza. Então, veja agora essa imagem. É uma das imagens dos protestos. A imagem que você acompanha aqui comigo mostra uma caveira com um Z escrito e na placa se lê Gen Z em inglês, ou Geração Z. Esse protesto captura tanto a imaginação de pessoas pelo mundo todo porque ele tem um quê de ruptura geracional, um quê de uma geração diferente absorvendo responsabilidades e também se manifestando conforme uma geração mais velha parece ter algum tipo de atrito com ela. Isso é parte do que dizem, não eu, mas os manifestantes. E a organização é conduzida majoritariamente por jovens, muitos deles parte da chamada Geração Z. A Geração Z depende aí da classificação, já vi gente falando que vem desde o início dos anos 90. A classificação que eu vejo mais comumente é de gente que nasceu de 96 a 2010. Um dos pontos interessantes é que o movimento se articulou por meio das redes sociais, especialmente o Facebook, onde circulam informações sobre pontos de encontro, estratégias de protesto e denúncias. Tem uma série de referências de movimentos que são coisas, bem, da geração, mas que também remetem a coisas que aconteceram em outros países. Então eu quero passar com vocês por algumas das imagens que foram compartilhadas, incluindo faixas de ícones da cultura pop. Essa bandeira com a caveira é uma coisa que foi vista, não só ela, mas também a caveira que remete ao anime japonês, ao desenho japonês One Piece, com a ideia de piratas combatendo um tipo de autoridade muito maior que eles. E também tem frases retiradas de outros protestos. Então vamos lá. A imagem ao lado agora que você vê é do Nepal. Então, Nepal, outro lugar com manifestações recentes da Geração Z que usa símbolos parecidos. Agora você vê da Indonésia, isso é em Jakarta, a capital da Indonésia, onde também houve protestos que usaram esse tipo de simbologia e esse tipo de estética. Na sequência, Filipinas. Aqui então você vendo na sequência das Filipinas. E para concluir, só para a gente falar de 4 que estão ocorrendo, são as do Peru. Aí então, na América do Sul, a gente tem essas do Peru. É uma situação interessante porque se reúne uma série de comunalidades, mesmo que os protestos, nas suas circunstâncias específicas, sejam muito diferentes e qualquer generalização tão vasta que vá do Nepal para Madagascar para o Peru, está fadada a estar errada. Mas as coisas que a gente pode pontuar são uma espécie de organização descentralizada que usa em massa as redes sociais e também um ponto interessante, onde muitas vezes, na política de países, em esferas locais, a gente fala sobre uma próxima geração assumindo algum tipo de responsabilidade maior. A gente fala muitas vezes sobre uma geração mais jovem. Isso é uma coisa comum, acontece de geração em geração, reclamando sobre a forma como as gerações anteriores administravam as coisas. A gente está entrando num ponto onde crises pelo mundo todo também testaram a governança global. A pandemia é uma coisa que... A pandemia e os conflitos globais, na última Assembleia Geral da ONU, basicamente desmontaram a satisfação que poderia sobrar de qualquer lado com a Assembleia Geral das Nações Unidas e com a forma como as coisas eram administradas. Por parte de alguns países propondo uma solução, por parte de outros propondo outra. Mas contente não havia ninguém. A má gestão, muitas vezes criticada da OMS durante a pandemia, é outro ponto. E é um mundo que vai estar herdando dívidas trilionárias. E quem vai estar pagando é da geração Z para frente, conforme gerações mais e mais velhas, profundamente envolvidas na criação dessa ordem global, e vão se aposentar e, eventualmente, o tempo chega para todo mundo. A gente aguarda para ver se modelos como esse vão trazer mais debate a respeito de como o debate público é remodelado de forma, apesar das diferenças locais, com muitas similaridades no mundo todo, com a revolução da comunicação que vem pelas redes sociais. Muito bem, fica então a nota sobre os protestos na África, a gente segue monitorando a história